Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Aqui o de hoje é a respeito de alguns temas que as pessoas me perguntam. E outros que eu quero dizer a vocês que eu vou fazer um vídeo mais específico, como é o caso das diferenças básicas dos portais, que me perguntam, né? O portal 1111, 1212, 1313, e cada um desses portais, eles têm, vamos dizer assim, umas diferenças muito específicas, né, e básicas entre um e outro, porque eles estão, na verdade, paralelos, né, um ao outro. Não é quando um fecha, o outro abre. Não. Esses portais 1111, 1212, 1313, eles são responsáveis por várias atitudes que a humanidade toma, e eles são comandados por seres de outras, né, de outros planos, e que esses seres é que comandam, né, tanto moralmente como espiritualmente esses portais. Então, basicamente, o portal 1111, ele é comandado pelos arcturianos, e para que se adentre a esse portal, nós precisamos, né, de 53% de luz. Olha só, 53% de luz é o que nós precisamos para sermos um ser, uma consciência que consiga adentrá-lo, certo? 53% de luz. O portal 1212 é um portal comandado pelos pleiadianos, né? De Pleiades, né? E eles são mais enérgicos e querem que o ser, a consciência, adquira 63 a 65% de luz. Ou seja, você tem que ser muito mais espiritual do que material, não é? Então, para você adentrar o portal 1212, que é paralelo ao 1111, né, mas com mais sabedoria, com mais espiritualidade, você tem que ter de 63 a 65% de luz interna. Já o portal 1313, ele é comandado pelos sirianos, né, pelos elementos de Sírios, e ele já é muito mais enérgico ainda. Então, para ser um ser que consiga adentrar a um portal desse 1313, que também está paralelo, nós precisaremos ter 87% de luz. Agora vocês vejam a diferença. Muita luz, né? 87% de luz não é pouca coisa. Então eu farei um outro vídeo falando mais especificamente sobre essas questões aqui, essas diferenças básicas entre esses portais e como eles estão enganjados na nossa vida. Ok, pessoal? Outra coisa aqui também que o pessoal está me falando muito a respeito, eles estão entrando no meu e-mail para dizer que estão com insônia, né? Por que estará acontecendo que eles estão com uma insônia terrível? Olha, pessoal, eu tenho a dizer a vocês que eu também ando com insônia. Mas eu já procurei saber, e os mentores, a espiritualidade, nos passaram que a insônia, essa insônia que nós estamos vivendo agora, é devido, né, à frequência vibracional, tanto dos elementos como nós mesmos, né? Da nossa frequência interna, do nosso DNA, dos nossos corpos espirituais, certo? Aí o corpo físico se ressente dessa situação e fica com insônia. Muitas das vezes também, as guerras espirituais que estão acontecendo nos planos espirituais, não são vistos, lógico, por nós, a olho nu, nós não vemos essas guerras, né? Mas elas estão acontecendo nos planos espirituais, principalmente entre a terceira e a quarta dimensão, né? Entre a terceira dimensão mais elevada e a quarta dimensão mais atrasada, mais regressiva. Então, esses seres da quarta dimensão, regressivos, eles não querem que alguém da terceira dimensão ascenda, certo? Eles não querem. Então, por isso há essas guerras, né, no plano espiritual, e os mentores para que nós não tenhamos, né, assim, aquele contato direto com essas guerras, que a gente ficaria muito mais ressentida no nosso organismo físico, emocional, espiritual, psíquico. Os mentores, naquele momento, daqueles embates, aqueles combates entre as forças das trevas e as forças da luz, eles nos deixam com insônia. Olha só, pessoal, para que a gente não durma. E que, claro, dormindo nós vamos para a quarta dimensão e podemos adentrar
e ser também capturados por esses seres regressivos. Então, nossos mentores, sabiamente, nos deixam com insônia para que, passado esse período mais crítico, onde estará havendo esses embates, esses combates na quarta dimensão, eles não nos atinjam. Então a gente fica com insônia durante aquele período, depois mais a gente dorme tranquilamente e não acaba não vendo e nem participando dessas guerras que estão acontecendo no plano espiritual, compreende? Então os mentores nos tiram de cena para nos proteger, compreende? Então agradecemos a eles, né? E a Deus Pai. O outro assunto também que pedem muito é sobre as energias gravitantes, né? Que são aquelas que vivem em qualquer ambiente, seja nossa casa, com energias mais sutis que outros lugares, como eu já falei exaustivamente na minha página holística, né? Que dessas técnicas que eu já ensinei exaustivamente lá também. Técnicas simples que vocês podem se defender quando vocês estiverem num local onde haja muito trânsito de pessoas diferentes, porque as formas de pensamentos ficam agindo ali, às vezes as pessoas estão ali, mas estão pensando num problema tão sério em casa, que aquele problema se torna uma forma de pensamento e vem até ela. E aquela forma de pensamento vai te prejudicar, você ali no metrô, no ônibus, num trem, circulando na cidade, nas grandes cidades, né? Parece um formigueiro quando fecha o sinal, né? O trânsito fecha o semáforo, parece um formigueiro de pessoas passando para lá e para cá. Vocês vejam, pessoal, cada pessoa ali com um propósito, né? Cada pessoa com um pensamento, com uma dificuldade a resolver, com um problema sério, às vezes problemas pequenos, mas outros também problemas seríssimos de doença, de tudo que acontece em suas vidas, e aquilo ali faz com que as formas de pensamento sejam atraídas até ela. E aquela forma de pensamento muitas vezes não vai bem com você, você não vai bem com aquela forma de pensamento, e você acaba se ressentindo. E eu já ensinei várias técnicas na minha página sobre essa questão, né? Porque tem presenças agressivas de forma de pensamento que acha que você ainda está olhando de má fé ou de cara feia para o dono dela, e ela vai em cima de você. É quando você se sente mal, e é quando eu ensinei, né, exaustivamente, como eu já falei, as técnicas para você se defender. Quem quiser mais técnicas é só falar comigo que eu colocarei e postarei mais técnicas de defesa bioenergética. Ok, pessoal? A outra aqui, as pessoas me perguntando, né, o que eu acho dessas crianças que os pais ficam expondo em vídeos, na televisão, ou seja, na mídia de uma forma geral. O que eu acho disso? Olha, pessoal, o que eu acho é o seguinte, se for para demonstrar que o filho é um gênio em alguma espécie de coisa que ele faça, assim, que ele faça uma coisa muito diferente e que vai servir para outras pessoas verem, vai servir como exemplo, né, para a humanidade, para quem estiver vendo aquele vídeo, para quem estiver vendo aquele programa televisivo, aí eu acho bom, como uma pintura que uma criança possa fazer num palco, não uma criança que não tenha idade, uma criança que não estudou pintura artística e faça aquela pintura no vídeo, faça aquela pintura, aquela arte maravilhosa da pintura, né, como eu faço pinturas, como hobby e tal, e aquela criança faça no palco, aí eu acho válido. Aquela criança que se apresenta como um gênio da matemática, né, como um gênio de algo, né, que fale outras línguas com pouca idade, que nunca tenha aprendido, aí eu acho excelente como exemplo. Mas aquelas crianças que os pais simplesmente expõem, rebolando, né, com essas músicas aí regressivas da terceira dimensão básica, né? Uma coisa que não vai levar nada àquela criança. Aquela criança fica ali se expondo, rebolando essas músicas, esses tipos de qualidade de música que não leva ninguém a nada, não leva ao espírito, não eleva o espírito nem dos pais nem da criança. E os pais são responsáveis por aquilo, né? Os pais é que estão comandando aquele espírito ali. Aquele espírito está tutelado por aqueles pais. E os pais acham lindo, né? Aquela criança se rebolando com roupas minúsculas já no palco, né? Já sem um pingo de moral, assim, já sem um pingo de vergonha, porque se não, a criança já está se expondo ali completamente, não tem vergonha, não tem um pingo de pudor de estar se expondo. Então aquela criança futuramente vai dar no quê? Porque a televisão, gente, a mídia televisiva, né, como aqui diz o texto, né,
ela não tem base espiritual. E os seres regressivos, eles ficam ali aliciando esses tipos de espíritos para eles, né? Eles querem mais é isso. Nossa, eles adoram, eles aplaudem, né? Aplaudem aquilo ali, porque para eles é uma beleza, né? Uma criança se rebolando dessa forma, porque os pais não estão vendo, não estão tendo o mínimo de noção, a mínima noção do perigo espiritual que aquelas crianças estão correndo. Porque futuramente os seres regressivos que trabalham arduamente dentro da mídia, dentro das televisões, que são os locais mais propensos a esse tipo de descabe moral, né, entram num processo de simbiose com aquela família, porque se a família gosta, aquele espírito que gosta, ele vai entrar em processo de simbiose naquela casa, vai junto com eles para casa, né? Arregimenta o pai, a mãe, tio, avô, todo mundo que acha muito bonitinho e bate palma, né? E as forças do mal, inclusive, levam futuramente à perdição moral, porque é o que vai acontecer, eles vão adorar, vão levar seu filho, seu neto, alguém, um ser que não está sabendo ainda, né? A diferença das qualidades morais e espirituais, porque é uma criança, é um espírito, pode ser até um espírito antigo, um espírito sábio, mas ele está sendo, né, comandado por aqueles outros espíritos que já estão nas condições de adulto. Então, pessoal, é muito, muito, muito perigoso. Não façam isso com os seus familiares, com crianças. Às vezes até é bonitinho, né? Ficar dançando, né? Ficar se requebrando. Mas se fosse assim, ensinasse uma criança a se apresentar, como eu já falei, né? Fazendo uma pintura, fazendo um cântico, né? Como eu vi um menino, vi um vídeo de um menino e de uma menina na Itália, se não me engano, fazendo uma voz de tenor, de barítono, gente, entendeu? Cantando ópera, uma criança de 4 anos de idade. Aí sim, né? É bonito e vale a pena a gente aplaudir e ver. Agora, de resto, gente, eu não considero boa coisa, não considero de moral, não considero de espiritual. Essa é a minha opinião, tá? E se eu fosse vocês, eu não deixava os seus pequenos agirem dessa forma, nem levaria eles para a televisão, porque a televisão é o local mais propenso, onde tem mais seres reptilianos, dracões, carregando toda uma família, toda uma estrutura familiar para a decadência moral e espiritual. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Até a próxima.